Hoje é dia de falar do nosso primeiro capítulo do nosso estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro maravilhoso que, olha o meu como é que tá cheio de marcaçãozinha e que traz pra gente muita reflexão, traz pra gente muita forma nova para que a gente possa se revigorar no nosso dia a dia e muitas perguntas e reflexões para a gente se fazer. Vamos falar um pouquinho do livro hoje, porque além do primeiro capítulo, a gente vai explicar como é que funciona, como é que esse livro foi construído. É uma obra-prima da vida da Clarissa. Seja bem-vinda, Milena. Você que está aí, né? A gente já está começando o nosso estudo aqui. Enquanto isso, eu vou fazendo uma introdução, lembrando que você pode assistir os vídeos, não necessariamente numa ordem, mas você pode assistir, ainda se inscrever, pode se inscrever durante a semana e fazer parte desse estudo. Bom dia para você também, seja bem-vinda. E o que a gente vai estar falando nesse livro aqui? No nosso estudo, a gente vai estar tentando entender a mensagem que a Clarissa traz. Esse livro foi escrito, eu penso que deve ter sido a obra-prima da vida da Clarissa, deve ter sido a tese de doutorado dela. Ela estudou, em muitos aspectos, a biologia de muitos animais que chamavam a atenção dela. Bom dia, Marinês, seja bem-vinda. E através do estudo dessa biologia, desses animais, Oi, Natani, seja bem-vinda. Um dos animais que a Clarissa mais se apaixonou foram os lobos. E por que os lobos? Porque os lobos são mamíferos. E na observação dela, nos estudos dela, eles são muito parecidos com a forma de viver das mulheres. E a forma de nós compreendermos a nossa vida e compreendermos aquilo que está acontecendo na nossa vida não necessariamente tem que passar pelas palavras. Às vezes a gente tem que olhar de forma diferente e isso o livro nos ensina. Nos ensina como? A Clarissa, além de psicóloga junguiana, ela é uma contadora de histórias. Ela diz que passou a vida dela colhendo histórias e entendendo essas histórias. E ela compara cada história como se fosse um osso. E conforme ela vai juntando esses ossos, ela vai formando um esqueleto. E a partir do momento que esse esqueleto vai ganhando forma, então ela vai se conectando com essas histórias. E provavelmente essas histórias trazem formas de que realmente a gente pode se identificar. Eu sempre me identifiquei. Esse é um momento muito rico da minha vida, onde eu estou fazendo uma releitura desse livro e poder perceber, né? Essa minha edição, gente, é uma edição de 1994, já tem uma edição capa dura, ela é um pouco diferente. Eu coloquei o livro em PDF lá no grupo do Telegram, então quem está seguindo vai receber material, vídeo. E é um grupo que é exclusivo para quem tem esse interesse nesse assunto. Então você é uma convidada para estar lá. É só você se inscrever no link que está na bio. Então essas formas de nós compreendermos a vida não necessariamente precisam então ser aquilo que a gente está acostumado, que é a escrita, a leitura, a palavra. Mas a gente entende o mundo pelas formas, pelas figuras, pelas histórias e principalmente pelos arquétipos. A gente já falou de arquétipo aqui no nosso canal, inclusive tem lá no meu canal do YouTube e no Instagram antigo, um pouquinho do que seja o arquétipo. O arquétipo, ele traz para nós, né, de forma figurada, uma forma, um modelo e uma história. E esse arquétipo, ele faz com que nós reflitamos pontos de conexão e identificação. Então, nesse livro, a Clarissa traz vários contos. Nós vamos estudar os 15 capítulos. Em cada capítulo, a gente vai pegar um conto. E em alguns capítulos, existe mais de um conto, mas nós vamos estar vendo um de cada vez.
para que esse estudo seja digerido aos poucos e proveitoso. A primeira coisa que é importante você entender, que às vezes não fica muito claro, quando a Clarissa fala, né, da comparação da mulher com as lobas, ela fala justamente dessa capacidade de vínculo. Os lobos têm uma capacidade de lidar com os relacionamentos de forma incrível. E isso parece muito com a natureza da mulher. A mulher, ela está sempre dentro de si, investindo mais nos relacionamentos e nas suas crias. E cuidando, e seguindo, e acompanhando. E nesse momento em que ela faz essa comparação, ela consegue identificar forças, ela consegue identificar, né, aquela garra, aquela coragem de lutar, de treinar, de fazer acontecer, muito também natural da mulher. E aí, às vezes, ela se perguntava assim, por que às vezes isso some de determinadas mulheres? Por que às vezes a gente sente vazio, cansaço, tristeza e a gente às vezes se vê morta em alguns aspectos? Então esse livro é um convite para que você se encontre com essa loba que existe dentro de você. Existe uma mulher aí dentro de você. Esse é o tema do nosso capítulo de hoje, do nosso estudo, A Mulher que Vive em Mim. E eu começo agora esse estudo perguntando para você, né? Qual é a mulher que vive em você que talvez precise ser despertada? E qual é a mulher que vive em você que vai ficar aí mesmo quietinha? Porque a Clarissa, no livro, ela nos fala o seguinte: assim como é preciso encontrar os ossos e cantar para os ossos, ou seja, aquilo que está lá na estrutura, aquilo que ficou quase morto, mas que não morreu, né? A gente sabe que quando a gente enterra uma pessoa, quando a gente enterra um ser humano, um animal, o que sobram são os ossos, ou seja, a estrutura fica lá. Então aquilo não morre, aquilo que é a nossa estrutura não morre. E é exatamente esse o convite que a Clarissa faz no livro. A pergunta da mulher selvagem, algumas pessoas me falaram assim, que história é essa de ser selvagem? Aqui o convite não é para que você abandone a cidade, o meio urbano e caia no meio do mato e que saia caçando, se aventurando. Algumas mulheres me falaram assim, Roberto, não tem nada a ver comigo, eu morro de medo de mato, de bicho, como é que eu vou fazer isso? Gente, aqui o ser selvagem não tem nada a ver com o ser grotesco ou animalesco, no sentido de ser sujo, né? Sair caçando. É no sentido de ser natural. Então, que fique claro aqui que é um arquétipo, que é um modelo para que você possa se identificar e em cada história você possa aprender a refletir, né? O que cada personagem tem de conexão dentro de você. Às vezes a gente vai sofrer uma tentação de conectar cada um dos personagens fora. Mas o convite da Clarissa é dizer para você que quando a gente está estudando um conto, cada um desses personagens são exatamente partes nossas. Então, como hoje nós vamos estar estudando a La Loba está dentro de você. Os ossos que existem, que a La Loba coleciona, estão dentro de você. Esse canto que a La Loba canta também está dentro de você. E aí, relendo essa história, relendo esse livro e fazendo essa análise, e também muitas outras, porque existem muitas análises a respeito desse livro, e talvez você que esteja me ouvindo não se conecte tanto com a minha leitura ou com a minha análise, mas talvez outras pessoas possam agregar. Eu já assisti outros vídeos, já li mais de uma vez. Existe um grupo muito bacana, que é um grupo fechado, que estuda exatamente só esse livro, e esse é o grupo Talvez Seja Assim, e elas discutem o tempo inteiro. Então, o que você sentiu, o que foi para você? Para mim foi isso, para mim foi aquilo. E isso é muito rico, e eu quero que você deixe aqui, se você tiver
a sua dúvida, né? Aquilo que mais te tocou. Eu quero que você me conte durante esses 15 encontros que nós vamos ter, que serão 5 semanas, né? 3 encontros por semana. Então a gente vai estar aí muitas segundas-feiras, quartas e sextas-feiras às 6h30 da manhã juntos. A gente não consegue agradar todo mundo, lembra? Então algumas pessoas me falaram assim: Roberta, mas é o horário do nosso melhor sono, principalmente mãe que acorda à noite. Gente, as lives vão ficar gravadas, então você estando inscrita, você pode assistir a hora que você quiser, pegar o material a hora que você quiser. Bom dia, Marinete, seja bem-vinda. Então, assim, o que é importante? Que você consiga perceber que pode ser o momento da sua vida. Pode ser o momento de você se descobrir, pode ser o momento de você descobrir alguma peça que estava faltando na sua vida, porque às vezes a gente descobre muitas coisas, mas às vezes falta um ossinho, falta uma peçazinha, falta algo que realmente venha trazer essa essência. Talvez o seu esqueleto esteja ali, ó, já colhido, todo montado, e falte somente o canto para que realmente ele se revigore. E repensar essa mulher, né? Você se fazer a pergunta: qual foi a última vez que eu me vi livre? Qual foi a última vez que eu me vi realmente cheia de energia, podendo fazer as coisas que eu realmente vim a fazer? Aquilo que está dentro de mim, que eu acredito que é minha essência, e que em algum momento, ou porque eu deixei de acreditar, ou porque alguém falou e impactou na minha vida, então eu deixei de ser. As palavras têm sim poder, mas as histórias a gente acredita que tem muito mais. E eu vou começar pela história da La Loba, que é o primeiro capítulo. E quem é a La Loba? Lá no conto da história que a Clarice traz pra gente, a La Loba, ela está em algum lugar oculto, ninguém sabe onde é. E ela é uma senhora velha, com o cabelo todo desgrenhado. E ela anda colecionando ossos pelo deserto, sozinha. E ela sai catando esses ossos e ela coleciona ossos de várias coisas. Os ossos que ela gosta de colher é daquilo que tem uma possível tendência a se perder. E ao catar esses ossos, que não são apenas de lobos, as lobas são os preferidos dela, mas ela cata ossos de tudo que é bicho que ela acha. Lembra? Tudo que ela imagina que pode se perder, ela guarda, porque osso é essência. E ela vai formando, ela vai colocando cada ossinho e compondo essa estrutura. Então ela não deixa que isso se perca. Na hora que ela vê que esses ossos estão todos montados e aquele animal tá, né, todo completo de osso, ela olha para aquele animal, né? Esse olhar é muito importante. Ela para e olha. Ela contempla aquilo, ela valida aquela estrutura, ela aceita aquela estrutura. Então, nesse momento, vamos parar para pensar o que você precisa aceitar dentro de você. Fecha os teus olhos e reflete sobre isso. Qual é o osso que você precisa juntar e aceitar? E aí, no momento que a La Loba percebe que aquele animal de osso está pronto ali, montado, ela ergue os seus braços e ela começa a cantar um hino. Ela escolhe o hino para cantar para aquele animal e ela começa a cantar aquele hino. Aquele hino vai saindo de dentro dela. E isso até me arrepia, porque eu começo a lembrar de cantos que fazem com que a gente se sinta viva. De músicas que fazem com que a gente se lembre de quem realmente a gente é. De lugares e momentos e de coisas que nos tocam e que fazem com que a gente se sinta com a real importância que a gente tem. E aí, esse animal, ele começa a ganhar carne. E ela continua cantando. E esse animal começa a ganhar pelos. E ela continua cantando. E de repente esse animal levantou um rabinho.
E ela continua cantando. E de repente esse animal se coloca de pé. Um animal que estava esparramado seus ossos. Um animal que estava perdido. Foi ali juntado pela laloba, essa velha sábia. A laloba, em alguns lugares, também é conhecida como aquela que sabe. A velha sábia. Então essa mulher velha, essa velha sábia, continua cantando. E esse animal, essa loba, continua vivendo. E de repente ela sai correndo livre pela floresta. Viva, uma loba. Mas ao correr pela natureza, ao correr pela vida, essa loba em algum momento ela vai ter conexão com algum aspecto dessa natureza. E a gente não sabe o que é, isso é individual de cada loba. Mas na hora que essa conexão acontece, ela se transforma numa mulher. Essa loba, que foi ressuscitada, se transforma numa mulher sorrindo, que sai correndo livre pela floresta. E essa pode ser você. Esse conto é para fazer com que a gente, todos os dias, eu digo todos os dias porque esse conto não é um conto para hoje. Bom dia, Marcela, seja bem-vinda. Esse conto não é um conto para hoje, esse é um conto para todos os dias da nossa vida. Porque é necessário, sim, a gente recolher alguns ossos durante o dia. E qual é a análise que a gente faz desse conto? Isso que é a grande preciosidade de cada capítulo da Clarissa. A forma como ela olha para cada história. Ela passou a vida dela, né? Colhendo histórias, comendo nas cozinhas das pessoas, compartilhando embaixo de bananeiras, de pés de fruta, coisas que talvez você conheça, coisas que talvez a gente, né, sentado na beira de uma fogueira, cantando uma música, fazendo uma pamonha, fazendo qualquer coisa que seja da nossa cultura. A Clarissa, ela é uma estudiosa de várias culturas. E ela traz para nós esse resgate da nossa intimidade. E ela diz o seguinte: essa velha loba é a mulher sábia dentro de nós. Ela não está fora de nós. Não sou eu para você, não é outra pessoa para você, é você mesma. E a grande sacada e o grande tesouro dessa história é que está dentro de você. Então, essa mulher aí, ela sai sozinha. Não adianta às vezes você querer perguntar para o seu esposo, para o seu companheiro, para sua filha assim, o que eu preciso mudar, né? Talvez para eles você precisa mudar um monte de coisa mesmo. Talvez você nem se encaixe mais nas coisas que eles queiram que você mude, ou talvez você precise mudar tanta coisa que são muitos ossos para carregar, então você precisa carregar um ossinho de cada vez. Mas o convite aqui é para que você mesma, né, se sinta essa velha sábia. É para que você possa lá dentro de você pensar e imaginar e lembrar de quando foi que você correu livre na sua vida e sorrindo. O que você fazia que você estava feliz e cheia de vida? Quais eram as coisas das quais faziam sentido, que realmente fazia com que você se levantasse viva e agisse? Cante para esses ossos. Olhe para esses ossos. Aceite esses ossos. E dê vida para esses ossos. Permita que isso aí que está morto, né? Faça um exame em você. Permita olhar para aquilo que estava possível de morrer, que viva. E a Clarissa, ela nos lembra de uma coisa muito importante, eu quero frisar isso aqui, tá bom? Tem algumas coisas na nossa vida que não voltarão à vida. Tem algumas coisas na nossa vida que ficarão mortas. E ela nos diz isso. Porque não faz mais parte dessa natureza que já se transformou, e desse momento
e dessa história de liberdade hoje. Parece estranho, mas aqui a gente está justamente começando a falar desse ciclo de vida, morte e vida. E ela frisa para nós, nesse primeiro capítulo, que existem coisas que vão ficar quietas e que realmente existem coisas que precisam morrer. E que essa velha, quando ela sai caminhando por aí, dentro de você, ela vai justamente escolher os ossos que compõem essa loba que vai correr hoje. Esse é o teu convite. Quais são os ossos seus que você vai compor hoje na sua vida, que fazem parte da sua estrutura e que fazem parte dessa mulher de hoje? A Nathalie está contribuindo com a gente aqui, fui sua aluna na UFT. Obrigada, Nathalie, pelo carinho. Que bom que você está aqui nesse estudo, né? Eu acho que na época eu estava professora em administração e hoje eu estou aqui partilhando com vocês um pouco de estudante de psicologia, né? Eu não sou ainda analista junguiana, eu desenvolvo sim, né, o meu estudo nessa parte junguiana. E a gente não para de aprender, tá vendo, Nathalie? Em alguns momentos a gente está compartilhando esse aprendizado, em alguns momentos a gente está bebendo água nesse aprendizado, mas uma coisa que é muito importante é a gente estar em movimento. Bom dia, Gisela, seja bem-vinda. Essa natureza que a gente está se propondo a encontrar através dessa leitura e dessa releitura é o que a gente quer manter juntas nesse grupo. O grupo que a gente criou lá no Telegram é para que você, ao ler o livro, possa, junto comigo, construir o seu entendimento. Então, se você não entendeu alguma coisa, coloca para mim aqui no direct, coloca aqui, compartilha essa live. Quantas mulheres que às vezes você conhece, que talvez, como você, ganhariam com essa reflexão? Quantas mulheres que a gente sabe que talvez não se conectem com essa história, talvez não entendam, como assim mulher selvagem? Eu não quero ser selvagem, eu quero ser civilizada. Essa não é a proposta é que a selvagem é aquilo que é natural dentro de você. E você poder agregar, você poder compartilhar não só na sua vida, mas na vida de quem está com você, a sua filha, né? Eu já fiz o convite para minha filha, então em alguns momentos ela que está na adolescência aceita alguns contos ou não, ela compartilha comigo. Tem contos que ela não entende e aí, mas aquilo que se vai plantando, vai consolidando. Aquilo que se vai semeando, digamos que os ossos são as sementes, tá? Então existem ossos aí espalhados na sua vida. E o convite é para que você seja o solo. Esses ossos que são sementes, aqueles que você colher e aqueles que você montar e que você cultivar e que você mantiver ali estruturado, são os ossos que vão estar esperando o seu canto. E aqui não é o canto da Roberta, nem o canto da Clarissa, nem o canto de outra pessoa. É o seu canto. Esse é o convite para você. E digerir tudo isso não é coisa que se acontece assim. Não é um processo, né, do qual em 15 dias ou em 5 semanas se mudam. Mas é um processo para uma vida inteira, para uma mulher que quer viver a sua natureza, que quer ser livre, que quer correr com energia, porque a grande sacada da Clarice na escrita desse livro, né, dessa grande obra-prima que ficou para nós, é ela perceber que durante toda a nossa história como mulher, durante todo o processo que nós vivenciamos, inclusive de emancipação, de conquistas, de direitos e tudo mais, nós fomos muito domesticadas, né? Nós fomos muito formatadas e somos até hoje, porque a gente sabe que colocar tudo ali no objetivo e no racional pode dar certo. Então, imagina eu que cresci administradora, que cresci planejando, colocando metas, colocando objetivos, e isso para mim ainda hoje é muito natural.
parar para fazer a leitura do meu instinto, dos meus desejos, daquilo que está na minha sombra, daquilo que talvez eu tenha podado, ou eu tenha abafado, ou eu tenha deixado ficar para trás, realmente faça parte da vida da Roberta e faça parte da tua vida. Então, quais são seus sonhos que ficaram perdidos, que você precisa resgatar? Quais são os pedaços da sua vida que não se conectaram ou não se fecharam porque você disse assim, não é momento, eu não vou fazer isso agora, porque eu preciso focar, né? Porque ou você foi cuidar da carreira, ou você foi ser mãe, ou você foi ser esposa, foi salvar o seu casamento, você foi salvar sua família e você se perdeu às vezes, né? Porque às vezes a gente não tem que salvar nada nem ninguém. A gente morre de medo, né? De deixar morrer para deixar viver. E hoje, você que está aqui comigo, assistindo essa análise e esse estudo, fazendo parte desse grupo que continua, eu quero que você se permita ter contato com esse instinto. Que você deixe isso brotar dentro de você. E que você realmente se encontre nesse pensar do que precisa vir para fora. Cadê aquela mulher que reluz, que brilha e que corre pela floresta como uma loba sorrindo, mas que é mulher, que é ser humano, que é viva e que não tem rótulos, que não tem diagnóstico, que não tem prognóstico e que talvez tenha que rever muitos objetivos e que talvez perca muitos objetivos e que talvez reveja também muitas metas e que talvez nesse momento nem as tenha na sua vida e que talvez possa se encontrar com algo de mais precioso na sua vida, que é ser quem você é, aceitar sua natureza, aquela que talvez os nossos pais lutaram contra, aquela que talvez os nossos esposos digam que não, aquela que talvez os nossos filhos não queiram, mas que é a mulher que vive em nós. E essa mulher que vive em você, ela quer sair desse canto hoje. E se você está aqui, está ouvindo isso, permita-se enxergar. Primeiro olhar, parar, depois coletar esses ossos, juntar esses cacos, juntar esses pedaços daquilo que não se morre. Aquilo que precisa morrer vai ficar, deixa quieto, mas aquilo que precisa de vida, canta sobre eles e continua a sua leitura e leia este primeiro capítulo quantas vezes você precisar. E se você gostou dessa nossa primeira análise, que é justamente dessa mulher sábia que existe dentro de você, que você possa praticar esse canto, praticar esse deserto e praticar essa colhida e se acolher. Essa é a proposta de hoje. E eu fiz algumas observações, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada aqui, tá, gente? Que o nosso trabalho é extenso, esse livro exige da gente e eu fiz questão de deixar tudo anotadinho. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui para mim, tá? Nos comentários. E para mim é super importante também que você comente o que tocou em você. Isso vai fazer com que outras mulheres se interessem pelo nosso estudo. E ainda hoje, amanhã e depois, as pessoas podem se inscrever sim, porque elas podem estar assistindo esses vídeos que vão ficar aqui e refletirem sobre as suas vidas. Esse é o meu projeto de transformação, né? Esse é o meu compartilhar de vida nesse momento, aonde para mim se consolida o que eu realmente acredito, que é cada uma de um jeito, e não adianta a gente ir contra a nossa natureza. A gente precisa sim dar permissão para que a nossa natureza corra e viva dentro de cada uma de nós. E isso está no mais profundo do nosso ser, não está no raso não, gente. Às vezes a gente diga de forma muito rápida, eu não tenho tempo, mas o estudo, ele é meia horinha. Inclusive nós já estamos fazendo o fechamento.
Talvez eu não tenha dinheiro, mas o estudo está aqui sendo transmitido de forma gratuita para você. Então, se você conhece uma mulher que precisa desse estudo e que merece, compartilha com ela, troca com ela e canta sobre os seus ossos nesse dia de hoje. Aqui fica o meu carinho, aqui fica, o meu desejo profundo de que o nosso potencial, porque também o meu se renova nessa manhã, se renova nesse dia e se renova nesse projeto que se consolida. Eu também desenvolvo nesse momento um novo olhar sobre a minha vida e sobre os ossos que eu colho dela. E eu também canto. Gratidão também por estar aqui, Marcela, e que a gente possa sim estarmos juntas, não só nesses momentos, mas estarmos juntas em conexão, como mulheres que correm com os lobos e mesmo que fazendo a sua transformação de forma solitária, que a gente possa compartilhar isso no nosso grupo. Um beijo grande, beijo para você que é loba, mas que acima de tudo é essa mulher que pode ser livre.